Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Nadege e no vídeo de hoje irei explicar um pouquinho para vocês sobre a importância de ensinar os 12 fonemas vocálicos que existem no português brasileiro para as crianças. 12 fonemas vocálicos? Como assim, Nadege? Não estou entendendo. Bom, graficamente existem apenas 5 vogais: A, E, I, O e U. Porém, as vogais, elas mudam de som. Então, a letrinha A nem sempre vai se chamar a letrinha E nem sempre vai ser E. Então, é fundamental que as crianças saibam disso, para que a leitura se torne menos artificial e também para que elas possam ter um maior nível de compreensão. No último vídeo que eu gravei aqui para o canal, eu expliquei um pouquinho por quais motivos as vogais se chamam vogais e as consoantes se chamam consoantes. Bom, as vogais se chamam vogais porque a corrente de ar que sai dos nossos pulmões para se transformar em fonemas vocálicos sai sem nenhuma interferência, ou seja, sai apenas pela nossa cavidade oral e a gente não utiliza nenhum outro ponto articulatório. Porém, os outros fonemas vocálicos que as vogais possuem, além de utilizar a cavidade oral, também utiliza a cavidade nasal. E eu irei explicar um pouquinho para vocês. As vogais podem ser classificadas como vogais orais, vogais nasais e também como vogais abertas e fechadas. Depois eu irei falar um pouquinho sobre as vogais abertas e fechadas. Bom, as vogais orais são A, E, I, O e U. Como assim? Por que se chama oral, Nadege? Porque eu estou utilizando apenas a cavidade oral, que é a boca. Ou seja, eu estou utilizando somente a boca. Não estou utilizando nenhuma outra parte aqui da minha cabeça, certo? A, E, I, O e U. E as vogais nasais são as vogais que, além de utilizar a boca, também vai utilizar, sabe o quê? O nariz. Por isso que recebe o nome de nasal. Nasal, nariz, entendeu? Bom, as vogais nasais, elas são representadas juntamente com a letrinha N ou com a letrinha M. E também, gente, elas são também representadas pelo acento til, como por exemplo na palavrinha mãe. Essa letrinha A da palavrinha mãe, o som dela é modificado pela presença do acento til, certo? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para que vocês possam compreender na prática como é que funciona essa diferença que existe entre as vogais orais e as vogais nasais. Aqui eu coloquei a palavrinha tapa e você pode ver que não tem nenhuma marca de nasalidade aqui, né? Não tem letrinha N, não tem letrinha M, não tem o acento til, então só tem as vogais orais. Então, a palavrinha é tapa. Porém, quando eu coloco aqui, perto da letrinha a letrinha M, essa vogal, ela não vai ser mais considerada como oral, ela vai ser considerada como uma vogal nasal. E por isso, o som da vogal vai ser modificado e também o significado da palavra. Tampa. Então, se a criança não tem esse conhecimento, ela pode ler tapa, ela pode ler tá, m, pá. Ou simplesmente ela pode não ler a palavra, ela pode dizer, tia, eu não estou conseguindo. Então, é fundamental que a criança saiba essa diferença, para que ela possa ter uma autonomia na leitura e também para que a compreensão leitora dessa criança não seja prejudicada. Sim, tem crianças que, por desconhecer isso aqui, sofrem muito em interpretar palavras, interpretar frases, sofrem também para interpretar texto, porque desconhecem esse fonema que não foi trabalhado e que não foi estimulado. Então, os fonemas vocálicos nasais são acompanhados por quais letrinhas mesmo? Pela letrinha M, pela letrinha N e também pelo acento til, certo? Então, somando as vogais nasais com as vogais orais, temos quantos fonemas vocálicos? 10 fonemas vocálicos. Porém, está faltando mais 2 fonemas que eu irei explicar para vocês. As vogais também podem ser classificadas como vogais abertas e também como vogais fechadas. Bom, as vogais abertas são as vogais cuja boca se abre totalmente, ou seja, A, E, I, O e U. Já nas vogais fechadas, não há essa abertura total da boca, pois a boca vai se fechando e com isso o som vai se tornando um som mais fechado. Eu coloquei aqui como exemplo a vogal E com acento circunflexo para vocês perceberem na prática como é que funciona. Lembrando que essa palavrinha aqui e essa que eu coloquei como exemplo não possui esses acentos, certo, gente? Eles apenas possuem o som que esse acento representa. Então, eu coloquei aqui a vogal E e a vogal O. Então, na prática, acontece da seguinte forma. Então, aqui nós temos a palavrinha ovó. Nessa palavrinha, nós temos 2 vogais, que é justamente a letrinha O, que se repete 2 vezes, certo? Lembrando que
Na primeira letrinha O eu coloquei um acento para representar o som fechado e na última letrinha eu não coloquei nenhum acento, porque essas duas letrinhas, apesar de possuírem uma representação gráfica semelhante, os sons são diferentes. Observe só, o, vó. Na primeira vogal, o som sai mais fechado, o, enquanto na última vogal, que é o O também, o som sai mais aberto, o, vó. Percebeu a diferença? A mesma coisa acontece com a vogal E, que também eu coloquei o acento circunflexo para representar o som fechado, modificando assim o som. Então, em vez de ser E, a gente vai ler E. A vogal E, eu coloquei aqui como exemplo a palavrinha mesa. Mesa. Observa só o som dessa vogal E, que quando a gente aprende somente E, a gente pode ler da seguinte forma: mesa. Mesa. Existe essa palavrinha mesa? Não existe. Então, por isso que é fundamental que a criança saiba que essa letrinha aqui, o som dela também se modifica, ou seja, o som dela também possui variações. Então, se ela souber apenas a variação oral, que é a variação aberta, ela vai ter dificuldade para interpretar essa palavra. A mesma coisa irá ocorrer quando ela for ler a palavrinha ovo, pois se ela ler a letrinha O, que é o primeiro fonema vocálico, com o som aberto, eu coloquei aqui o acento agudo para representar o som aberto, irá ficar da seguinte forma: ovo, ovo. Existe essa palavrinha? Certamente não. Então, é fundamental que as crianças possam ter conhecimento dessas variações de sons que as vogais possuem, para que a compreensão leitora não sofra prejuízo, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário, compartilha com alguém da sua família, com alguma amiga professora, com algum amigo professor. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo.